O homem entra em uma mina abandonada, engole uma criatura obscura e agora ela quer sair. E esse é o filme Espíritos Obscuros. E eu sou F, o estômago fraco. Então pega um pouco de sal e vamos recapitular. O filme começa mostrando um porto onde havia uma antiga mina de carvão. E vemos um pequeno mequetrefe brincando sozinho e ele corre para o carro e seu pai aparece dizendo que ele deveria ficar ali, que logo acabaria o trabalho. E iriam para casa. E diz que buscaria o irmão dele na escola e o pai coloca uma máscara de gás e liga um flare para sinalizar o caminho. E fico pensando se a mina estivesse cheia de gás. Acho que ele estaria fazendo algo de errado. Ele chega em uma área escondida, estava com um cara e eles estavam produzindo alguma coisa diferente, se é que você me entende. E parecia algum tóxico diferente, mas eles escutam um som esquisito, como se fosse um animal. E em um filme de terror ninguém quer sair correndo, pois eles vão indo cada vez mais fundo para saber o que era. E no teto haviam vários sacos de proteção, mostrando que tinha algo de muito errado por ali. E quando estão indo embora, aparece uma criatura bizarra e eles começam a gritar de desespero. O pequeno mequetrefe cansou de esperar no carro e vai andando em direção à entrada da mina, achando que o pai o chamou, e acha que ele não volta mais. 3 semanas depois vemos Júlia, a professora de literatura, que estava se adaptando à nova rotina da escola e durante as aulas ela começa a falar sobre a cultura indígena do local, mas ninguém quer falar nada e vemos que o valentão pegou o boneco do pequeno mequetrefe chamado Lucas e ficou fazendo graça, e depois da aula eles ficam zoando com ele. Lucas está indo para casa e ele morava bem afastado de todo mundo, e no caminho ele encontra um gambá e pensei que ele pegaria uma pedra pequena para espantar, mas meu irmão, com a pedra que ele pegou, dava para derrubar um helicóptero, e ele leva o boneco para casa. Júlia, na ida para casa, passa uma loja de bebidas e fica olhando uma garrafa de 51 que estava na prateleira, mas não podia voltar a beber, e chegando em casa vemos que ela tem algum trauma de quando era pequena, e seu irmão, que era xerife, chega em casa e ela começa a tirar os porta-retratos do pai dela. E galera, é assim que sabemos que um filme está bom, quando começa com vários personagens com os traumas familiares, e Lucas está olhando a foto de sua mãe e ele pega o boneco que corta em pedaços. Olha o macaco! E ele escuta alguma coisa batendo em uma porta cheia de trancas. No dia seguinte, Júlia está em casa antes de ir para a escola, e seu irmão estava se preparando para ir trabalhar, pois ele teve que aceitar o cargo de despejo, pois ninguém queria pegar a função, pois era muito triste tirar as pessoas de dentro das casas. E na escola ela está dando aula de história e percebe que Lucas sempre fica desenhando em um caderno, e pede para ele contar uma história. Ele começa a contar a história de um pai e um filho urso, e diz que o pai pegou uma doença e começou a ficar muito nervoso, e termina. E depois das aulas, o valentão começa a sentir um cheiro estranho, e Lucas colocou aquele boneco cortado com bosta na mochila dele. Lucas é levado na enfermaria, pois o valentão ficou com raiva, e a enfermeira percebe que ele estava sofrendo com desnutrição, e Júlia pega o telefone e endereço da casa dele, e vemos que ninguém está atendendo, mas tinha alguém atrás daquela porta cheio de trancas. Depois das aulas, ela vê Lucas indo para casa sozinho, e ele para na frente de uma lanchonete e ela vai atrás e o chama para tomar um sorvete, e ela começa a dizer que também perdeu a mãe igual a ele, e é um ótimo assunto para se conversar no primeiro encontro. Deve ser assim que os góticos começam um relacionamento, quanto mais desgraça melhor. Lucas diz que tinha um irmão, mas que ele ficava sempre com o pai dele, e ele levanta e pede para ela não o seguir, e no caminho para casa ele encontra a carcaça de um boneco aberta e vemos que Júlia tem algum problema, pois ela vai de carro na casa dele e começa a chamar, mas ninguém atende, mas ela escuta alguns sons estranhos. E chegando em casa, ela encontrou alguns desenhos rasgados do Lucas, e parecia um tipo de monstro, e seu irmão aparece perguntando o que era aquilo, e ela troca de assunto e pede desculpas por ter ido embora, pois ela precisou fugir de casa. E agora que começa a doideira, pois Lucas pegou aquele boneco no chão e começou a preparar um jantar maneiro, tipo sushi, só que sem o peixe, e ele entra naquela sala escura e lá dentro estava seu pai, que
parecia um monstro e seu irmão, e ele precisa sair correndo para não ser atacado. Julia está em casa tentando tocar piano, quando aparece um velho atrás dela e começa a escorregar a mão na loucuragem, e ela começa a lembrar do seu pai depois que ele ficou doente, e quando percebe ela estava alucinando e seu irmão estava perguntando se ela estava bem. E ela diz que foi na casa do aluno Lucas e Paul fica nervoso pois o pai dele era um cara conhecido da polícia e era perigoso aparecer lá assim. Durante a noite, Lucas está fazendo seus desenhos quando começa a escutar o irmão dizer que estava com fome, e no dia seguinte ele estava preparando uma armadilha para caçar algo para comer e ele vê que um caçador encontrou um boneco rasgado no meio do mato. E na escola, Julia começa a olhar a mesa dele, encontra um livro sobre armadilhas e encontra um caderno de desenhos. E sabemos que em filmes de terror nada faz sentido, pois ela leva para a diretora e ela diz que não poderia fazer nada pois já tentaram mandar o juizado, mas o pai sempre conseguia ficar com a guarda, pois não tinha nenhum familiar para cuidar deles. Julia passa na loja de bebidas e fica encarando a 51, pois queria fazer uma caipirinha. E quando sai, seu irmão estava conversando com um caçador e ele diz que encontrou um boneco rasgado e partido ao meio. E quando ele vai no legista para reconhecer o que atacou, o médico diz que aquilo parecia marcas de humanos e vemos que Lucas foi mais uma vez levar comida para seu pai. E ele dá um pouco de chocolate para o irmão, mas ele começa a passar mal e o melado começa a descer. E agora é aquele momento que só desligando o cérebro conseguimos acreditar, pois a diretora passa na casa para conversar com o pai de Lucas, mas ninguém atende. E ao invés de voltar outra hora, ela decide entrar e escuta um som estranho saindo do quarto trancado. E qualquer pessoa normal sairia e chamaria a polícia, mas ela decide entrar e encontra Aiden. O problema é que o pai aparece todo louco com o peito no RGB, e então ele estava cheio dos FPS e vai pra cima dela na raiva e ela vira boneco e vemos que tem algo de muito errado, pois ele começa a se requebrar e começa a sair uma criatura da boca dele. Paul vai nas minas de carvão, pois há alguns dias foi encontrado um boneco falecido por lá, e junto vai um especialista nas culturas indígenas, e ele diz que colocaram muitos sacos de proteção no local e encontraram uma galhada de algum animal, e acho que sei que animal é esse, pois Lucas está voltando pra casa quando aparece o valentão, e do nada aparece um bicho que parecia um alce e Lucas sai correndo e quando chega em casa percebe o carro da diretora e a casa estava toda bagunçada, cheio de melado. Paul diz que o marido da diretora ligou perguntando se ela estava bem, pois estava sumida um dia, e Julia diz que contou sobre o pai do Lucas e à noite eles vão no local, mas ninguém atende, e então eles precisariam de um mandado, e na delegacia a mãe do Mequetrefe aparece dizendo que ele também estava sumido, então agora todas as peças se encaixaram. O problema é que a única que tira essas conclusões é Julia, e não se pode confiar em pessoas traumatizadas. No dia seguinte, ela vai até a casa do Lucas e encontra o carro da diretora escondido. Então a polícia poderia agir e eles encontram ela desbonecada no sótão, e encontram um tipo de carcaça aberta, como se algo tivesse saído de dentro, e Julia leva o Lucas para o hospital. O médico diz que ele estava sofrendo há muito tempo, pois estava desidratado e não se alimentava bem, e que ele precisaria ficar no hospital alguns dias, e agora vem mais um momento de burrice, pois Julia diz que poderia ficar com ele até tudo se resolver, e Paul diz que não gosta da ideia, e Lucas começa a lembrar o que aconteceu quando seu pai mudou, pois ele começou a ficar estranho e colocou as trancas no sótão e disse para nunca abrir. Paul leva as provas para o especialista da cultura indígena, e ele diz que aquilo era um traço de um índigo, uma criatura que se alimentava de carne de boneco, e que só pode ser falecido quando acertar o peito RGB dele, mas que a maldição sempre era passada para o próximo, e eles são chamados mais uma vez, pois encontraram o boneco do valentão, então não teria como não acreditar naquilo. Julia o leva para casa, pois cuidaria dele durante esse tempo, e um policial estava de escolta na casa, e sabemos que no momento que aparece um policial, que não sabemos o nome, ele com certeza vai virar boneco, e Julia diz que o pai dele faleceu, mas ele diz que só trocou de corpo e que logo viria para o buscar para morar com o irmão nas minas de carvão. E o policial figurante começa a escutar um som estranho vindo do barracão e avisa a Paul pelo rádio. E quando ele entra, encontra o irmão do Lucas, mas o bicho aparece atrás e ele virou boneco. Julia se esconde em um quarto com o Lucas e Paul chega para verificar o que aconteceu e percebe o amigo no chão e ao invés de pedir reforços, decide na cara e na coragem e cai no mesmo golpe de encontrar o garotinho, mas dessa vez ele consegue sobreviver.
sobreviver por muito pouco. E quando Julia chega, ele estava todo machucado e diz que acreditava no Wendigo. E agora vemos um momento de sem lógica extrema, pois Julia diz que iria atrás do Lucas, sendo que os dois policiais treinados não tiveram chance. E ao invés de levar seu irmão para o hospital, que já estava colocando a cabecinha da alma para dentro do céu, ela o leva no carro até a mina. Chegando no local, estava tudo escuro e começa a chover. E ela encontra os dois mequetrefes escondidos e o bicho estava se alimentando, e ela é vida lua que vai pra cima com tudo e começa a meter várias estacas no peito RGB do bicho até ele cair tortinho no chão. E ela conseguiu em 1 minuto o que os outros armados não conseguiram. O problema é que o irmão dele começa a tossir e fazer som de gato vomitando. E quando eles percebem, agora o peito dele estava brilhando, pois a maldição sempre passa pro próximo. E Lucas não quer que ela faça isso, mas ela não tem escolha. Se passa alguns dias e tudo estava bem, e Julia estava cuidando do Lucas, e aqui temos dois problemas nesse final, pois Lucas pode crescer com mágoa e o negócio ficaria louco, e Paul começa a tossir e desce o melado, e então acho que ele é o próximo a se transformar. Galera, esse foi o filme Espíritos Obscuros, o que não faz sentido nenhum com esse título. E uma coisa eu te digo, até que esse filme tem qualidade, o problema é a burrice dos personagens, mas como sei que você é inteligente, não esquece do like e se inscreve aí se for novo, que logo teremos mais loucuragens. Então vou nessa, obrigado a todos e fui!